Ele tinha algo em sua mão, era o livrinho que João comeu, e havendo-o comido se fortaleceu. Ele comeu e eu também comi, o seu amargo eu também senti, e então saiu a profetizar com uma mensagem que pode salvar. Eu vi o anjo que a mensagem traz, ele era lindo e brilhava mais, e ele tinha o livro em suas mãos, e este livrinho hoje está com João. Ele comeu e eu também comi, o seu amargo eu também senti, e então saiu a profetizar com uma mensagem que pode salvar. Eu vi o anjo em Apocalipse 10, mas de 8 a 11 já era João. Ele também levantou sua mão e disse que o cordeiro hoje é leão. Ele comeu e eu também comi, o seu amargo eu também senti, e então saiu a profetizar com uma mensagem que pode salvar. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Apocalipse 8, versículo 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Grande Criador, mais uma vez, Senhor, dá-nos uma oportunidade de falar da Tua Palavra, de receber aquilo que o Senhor tem dado neste tempo final, através da voz do 7º anjo. Por isso nós estamos aqui, crendo nesta revelação. Aquilo que o Senhor prometeu,
o Senhor cumpriu. Suas promessas estão evidenciadas nestas mensagens pregadas pelo profeta William Branham. Ajuda-nos a compreender, cada eleito venha compreender, receber a palavra da hora, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O sétimo anjo brilhava mais. Bem, mais uma vez vamos estudar a mensagem do profeta, que alicerça cada dia mais a nossa fé naquilo que já foi revelado. Não estamos aqui para chamar atenção para uma revelação, mas para dizer que foi revelado. Aquilo que Deus prometeu, Ele já cumpriu. Agora tem muita gente que não sabe que Ele cumpriu, nem que mandou um profeta, muito mais se Ele revelou os 7 selos. As pessoas não sabem nem o que é 7 selos, para que 7 selos, onde estão os 7 selos, e como vão saber da revelação. Por isso Pedro tinha a revelação. O mais indouto, inculto do dia, tinha a revelação. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Isto é dado a um povo que não vangloria ter, mas é agradecido por ter. Você não tem que vangloriar, achar que você é melhor que os outros, mas você tem que ser agradecido, porque Deus quis mostrar isto a você. Por que não mostra a outros? Porque Ele sabe que os outros não estão interessados. Ele mostra para quem está interessado. Você quer mostrar uma obra-prima sua, a pessoa não tem interesse, você deixa ela de lado. Porque ela está desdenhando, desprezando aquela obra-prima sua. E a mensagem do profeta deste dia final é uma obra-prima. E as pessoas não querem saber nada dela. Então, deixe de lado. Não tente dar uma coisa quando as pessoas não querem. Se não querem, deixe elas de lado. Simplesmente ore por elas. Mas não é para elas aquilo. Aquele que é ovelha, Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Até é bom saber que Jesus nunca diz, as minhas ovelhas me dão muito trabalho. Porque nós somos uns crentes que dão muito trabalho. Mas Ele nunca disse que as ovelhas dão muito trabalho, mas que elas ouvem. Ouve a voz e segue. Ouve a voz e não discute. Segue. A voz é a palavra. E muitos não querem ouvir a voz, porque não são ovelhas. Então nós temos que entender isso, que quem é ovelha de Deus não é ovelha minha. Na verdade, a ovelha minha ouve a minha voz. A ovelha de Cristo ouve a voz de Cristo. E muita gente que diz ser ovelha de Brana não ouve a voz de Brana. Porque a voz de Brana diz que os selos foram revelados. Os trovões estão revelados nos 7 selos, o novo nome está revelado. Isso é a voz de Deus. E se tivesse alguém que cresce em Brana, verdadeiramente eles ouviriam a voz de Brana. Mas eles não creem em Brana. É como aqueles que dizem que creem em Jesus, mas não batizam em nome de Jesus Cristo. Então eles creem na Trindade, eles creem no Papa,
Não tem nenhum profeta que pregou trindade. Na Bíblia não tem nenhum profeta. Então, eles pertencem a outro redil. Eles não pertencem ao de Cristo. E você tem que deixá-los quietos. Não discuta com eles. Esta mensagem não é para discutir, é para crer. Eu não discuto, eu prego porque eu creio no que eu leio. Eu leio a Bíblia, eu creio e prego. E eu leio as mensagens do profeta, eu creio e prego essas mensagens. Agora me veio isso daqui porque está dentro da mensagem, é tão fácil, e até parece que a gente trata com os dirigentes cânticos, canta esse hino que dá certo para mim, né? Não, mas o hino deu certinho. O sétimo anjo brilhava mais. Isso é muito bom. E são hinos que nunca existiram. O tipo de crente hoje que é autor dos hinos e que canta os hinos, talvez até se envergonha. Mas se souber que é um hino novo que ninguém nunca cantou e que precisava ser cantado depois que o Cordeiro tomou o livro, revelou os selos, aí cantava um novo cântico. Só depois. Por isso esses hinos não eram para ser cantado antes do ano 2000. Porque ninguém viu os selos abertos. Ninguém viu o Cordeiro fora do trono. Então não podia cantar. Não tinha sentido o hino. Mas agora tem sentido para nós. Amém? Deixa eu ler o parágrafo completo aqui, o sétimo selo, 275. E você observou que um anjo, eu disse, ali estava um anjo estranho. Ele pareceu para mim mais do que o restante deles. Vocês recordam disto? Mas você vai ver, por que um estranho? Ele tinha uma mensagem que os outros não tinham. Certo? Eles estavam em uma constelação, eles, os 7 anjos, estavam numa constelação. 3 de cada lado e um em cima. E o que estava mais próximo de mim, aqui, contando da esquerda para a direita, teria sido o 7º anjo. Ele brilhava mais, significava mais para mim do que o restante deles. Então aquele 7º anjo significava mais para o irmão Brano do que o anjo de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Então aquele anjo significava mais para ele. Irmão Brano nos selos diz que a voz mais doce de se ouvir é o seu nome. Quando fala o seu nome, é a voz mais doce de se ouvir. Então, se falar o nome dos outros, você fica quieto. Na hora que fala o seu, você... porque aquele é o seu. Então, aquele anjo brilhava mais, significava mais para o irmão Brana do que o restante deles. Vocês recordam? Eu disse, ele tinha seu tórax para fora. Era um anjo forte, não era aquele... Era um anjo robusto. Um anjo que tinha o tórax para fora, assim, e estava voando para o leste. Eu não entendo muito de geografia. Eu prego o que eu leio, certo? Mas não entendo. Mas se o irmão Brana falou que ele estava voando para o leste, então ele estava no oeste. Ele estava em Tucson, voando para Jeffersonville. Por isso que ele está dizendo que ele estava voando para o leste. Você se lembra assim? E eu disse, ele me apanhou. Este anjo. Não foram 7 que apanharam ele. O anjo que é responsável por mim é que tem que me apanhar, que me pegar, que me levantar. Então, este anjo me apanhou, diz o irmão Brando. O 7º anjo, o que brilhava mais, o que significava mais para mim,
o que era diferente dos outros, o que tinha o tórax para fora. Ele me apanhou, me levantou. Vocês recordam disso? A congregação diz amém, que vocês não sabem nada disso. Certo? Ele estava contando da visão que ele teve daquilo ali, certo? E agora ele estava mostrando o acontecimento. Aí eu disse aqui, você precisa ter um anjo que te levanta. Isso não é o irmão Branham, isso aqui é eu que estou dizendo. Você precisa ter um anjo que te levanta. O William Branham teve um anjo que levantou ele. Você precisa ter. Se o seu anjo for da terra, for um anjo terreno, um anjo preocupado com as coisas daqui de baixo, o irmão Branham diz que cada eleito tem anjo. Ele diz, cada eleito tem anjo. E os eleitos da última hora, os eleitos que compõem o corpo místico de Jesus Cristo, os eleitos que serão raptados, eles têm que ter um anjo de rapto. Um anjo que te arrebata. Se você vai ser arrebatado, não é o problema seu, é o problema que o seu anjo vai te tomar e vai te levar. Eu já achei mais fácil agora para ir no rapto. Se você dá um pulinho da terra, você não aguenta nada. Mas agora, se eu tenho um anjo que ele é de rapto, não tem que me preocupar, que assim como o anjo do irmão Branham, já em tipo, passou onde o irmão Branham estava e apanhou o irmão Branham e levou ele para dentro da nuvem formada por eles mesmos. Então nós temos que ter um anjo de rapto, que no dia do rapto vai nos tomar e levar para dentro da glória onde eles estão. Se não temos anjo de rapto, não vamos no rapto. Tem hora que fala, ficou mais difícil. Não, mas ficou mais fácil. Porque só vai quem tem anjos. E todo eleito, o irmão Branham diz que tem anjos. Então, eu creio na minha eleição, eu tenho um anjo. Que tem gente que tem anjo de fofoca. Tem anjo de mentira. Tem anjo de insulto. Isso não é o anjo de Deus. Mas tem aqueles que têm o anjo de rapto. Como o irmão Branham tinha, foi provado para ele que ele tinha uma visão antes, depois a visão foi cumprida, ele tinha este anjo que o levantou. Amém? Aí o irmão Branham diz assim, quando ele está dizendo, ele me apanhou e me levantou. Vocês recordam disto? Ele diz, aqui está aquele com o 7º selo. O que tem o 7º selo é aquele que é arrebatado. E nós tivemos, neste tempo, no entardecer nos Estados Unidos, um tipo perfeito, como nós tivemos no início da Bíblia, o 7º depois de Adão. Certo? Adão, Enos, Cainã, Maleleu, Jared, até chegar em Enoque, o 7º depois de Adão. E quando chegou em Enoque, Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Deus arrebatou Enoque. E aqui nós temos Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Branham. Branham, 7ª era, tinha que acontecer como na 7ª era do Velho Testamento. As pessoas não veem, mas existia 7 eras no Velho Testamento. Cada nascimento daqueles e cada genealogia daquela após Adão estava formando uma era até chegar na 7ª era, no 7º depois de Adão, que foi Enoque, e ele foi arrebatado. Então aqui você tem um que foi arrebatado e ainda voltou, pregou os 7 selos. Por isso ele diz, aqui está aquele com o 7º selo, aquele anjo, aquele que brilhava mais, é ele quem tinha o 7º selo. Amém? Então vocês veem, não é um 8º anjo,
Não tem um anjo depois de uma Umbanda que tem o 7º selo. Não, era aquele 7º anjo que tinha o 7º selo. Eu vou chegar aqui na mensagem. Os 7 selos são manifestações, ou a manifestação dos 7 anjos das 7 eras da igreja. Senhores, este o tempo, 206. Vai prestando atenção para você ver que foi William Branham quem pregou. Agora vocês recordam, quando isso foi dito lá, os anjos para as eras da igreja, e agora nisto concordará exatamente nestes 7 selos sobre os quais viremos falar. Ele estava pregando, Senhores, este o tempo, em 62, final de 62, e ele ainda ia falar sobre esses selos, por isso ele diz, viremos falar. E os 7 selos dos quais estamos tratando de falar, quando chegarmos a este tempo, são os 7 selos escritos. E estes 7 selos, conforme vocês sabem, são exatamente a manifestação dos 7 anjos das 7 igrejas. Então, irmãos, se Paulo foi o primeiro anjo, Irineu o segundo, Martinho o terceiro, Columba o quarto, Lutero o quinto, Wesley o sexto, Branham foi o 7º. Como que as pessoas ficam esperando que venha um 7º ainda? Branham foi o 7º. Os trovões, os selos, o novo nome não seria revelado diferente. A gente sabe que teria que terminar a era para revelar. Mas primeiro aquele mensageiro vinha dentro de Laodiceia. O mensageiro de Laodiceia tem que vir dentro de Laodiceia, pregar. Aí quando ele é rejeitado, ele sai fora de Laodiceia e revela os selos. Aí ele vai revelar os selos para aqueles que crêem. E ele revelou lá nos Estados Unidos e eles nem viram estes selos. Então, guarde bem que o 7º anjo é o que revela os selos. Por isso, o 7º anjo brilhava mais. Ele brilhava mais porque ele tinha o 7º selo. E ele brilhava mais porque ele era o anjo do próprio profeta que estava vivo. Os outros anjos, todos já tinham morrido, que eram anjos humanos. E agora tinha um anjo humano que estava vivo, Branham, e um teofânico, que era o 7º, que estava para vir com ele. Escute aqui. 7º selo 407. Voou diretamente até mim. Eu penso assim, no arrebatamento, você não tem que preocupar que o anjo do arrebatamento, ele não vai voar para outra pessoa, vai voar direto para você, se você é dele. Se você tem esse anjo do arrebatamento, então ele vai voar para você. Ele tem que ser muito diferente, né? Eu tenho que crer. Tem hora que as pessoas pensam, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, para mostrar para o anjo. Não, é o anjo que faz. É o anjo que me pega, é o anjo que me arrebata. Irmão Branham estava tirando carrapicho da barra da calça. O anjo chegou e tomou ele. Você simplesmente tem que estar tirando carrapicho. Sabe o que? O carrapicho é o símbolo do pecado. Você fica tirando o carrapicho da sua vida, não da vida dos outros. Tirando o carrapicho da sua vida, aí no dia do rapto o seu anjo vem e vai te raptar. O anjo do rapto não é um anjo chato. Até que nós vamos ganhando mais idade, então nós vamos ficando mais chato, nojento, rabugento. E não pode ser assim. A gente tem que ver que na vida espiritual você precisa entender a vida dos outros. Você precisa ter a mão estendida, se possível ajudar a tirar o carrapicho e não pôr carrapicho. E não acusar alguém que tem carrapicho. Se você não tem carrapicho, dê graças a Deus, porque Deus já veio e tirou o seu, mas até na hora do arrebatamento ainda tem carrapicho para você tirar. Porque isso é um trabalho seu. Tem que ser feito. Você não pode estar
ficando bem com carrapicho, com pecado. Então, agora o anjo que estava à minha esquerda realmente seria o último. Guarde bem, seria o último. Como pode ter um outro anjo? Seria o último que ia revelar os selos, revelar os trovões. Ou, olha, ele falou assim, o último ou o sétimo anjo. Então, o irmão Brana era o sétimo anjo. Então, aquele anjo de quem era? Quando eu digo que o sétimo selo é o irmão Brana, eles ficam preocupados. Mas espera lá, aquele anjo é quem tinha o sétimo selo. E aquele anjo voou para o irmão Brana. Então, quem é que tinha o sétimo selo? O irmão Brana. Você não adianta querer procurar um anjo aí que não vai achar mais. Aquele anjo voou para o irmão Brana. Vamos lá, mais um pouquinho. Se contássemos da esquerda para a direita, por quê? Ele estava à minha esquerda e eu olhava para ele em direção oeste. Eu começo a ver alguma coisa de geografia. Ele olhava em direção oeste porque ele estava aqui no leste. Ele estava olhando para lá, para o oeste. Mas aquele anjo estava olhando para o leste, porque ele tinha que tomar aquela mensagem e virar para o leste, para o tabernáculo Brana em Jeffersonville e pregar essa mensagem. Ele vindo em direção ao leste, seria do lado esquerdo. Então aquela seria a última mensagem do anjo, muito notável. Esse é mais notável do que o primeiro selo, o segundo selo. Você não está vendo que o sétimo anjo, o sétimo selo é o mais notável? Esse é o que brilha mais, é o que está sempre escondido dos outros, porque o sétimo é a vinda, e a vinda é segredo, e se é segredo os outros não sabem, só sabem depois que acontece. Aqui está. Vocês recordam como eu disse que ele tinha a sua cabeça voltada para trás, suas grandes asas pontiagudas, e como ele voou diretamente até a mim. Quando eu leio assim, eu fico pensando, olha, voou diretamente até a mim, até Brana. Não há um outro William. Voou diretamente até a mim, até Brana. Amém? Vocês guardem isso daqui, porque isto é bom. Agora, aquele é este sétimo selo, que voou para mim, para o irmão Brana. Ele ainda é uma coisa notável, que as pessoas não tinham notado. Então é notável, você tem que olhar para ele e admirá-lo. Os outros não sabiam, até aquele tempo do irmão Brana, eles nem podiam saber. Estava escondido dos sábios e entendidos e revelado aos pequeninos Deus em simplicidade em William Brana, no sétimo anjo daquele dia, o mais notável. A gente fala de Paulo, de Pedro, para nós retornar lá no princípio, mas quando fala em trovões, o mais notável é Brana. Você olha para outro anjo. Qual anjo? O anjo que te pertence, o anjo que está perto de você, o anjo que veio na era que você veio. E exatamente esta era já é uma era de anjo de rapto. Não é de anjo de sofrimento. Você sabe que as pessoas foram ungidas lá atrás com a unção do boi, que o irmão Brana ensina, porque eles eram sacrificados. Então eles tiveram a unção do boi. Mas nós aqui nesse último dia não temos unção do boi, nós temos a unção da águia. É para voar. E assim o sétimo anjo voou para o irmão Brana, o sétimo selo voou diretamente para o irmão Brana. Agora escuta aqui, o sétimo selo 304, estamos na abertura do sétimo selo. Observe você, note agora, para a mensagem do fim do tempo, este selo, quer dizer, o sétimo selo é a mensagem do fim do tempo. Era no tempo dele, fim do tempo, último anjo. O fim do tempo. Quando isto começa, será absolutamente um segredo total. Irmãos, é só prestar atenção. Quando o irmão Brana começou a pregar
estes selos. E quando começou a falar sobre o 7º selo, era um segredo total. Exatamente nos dias dele, ele está pregando, ele está ensinando, mas é um segredo total, de acordo com a Bíblia. Antes de saber aquilo, em Apocalipse 10, de 1 a 7, no final da mensagem do 7º anjo, no final, não na primeira e segunda etapa, no final da mensagem do 7º anjo, na terceira puxada, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos, não é eu que estou falando não, foi Brana que falou, estamos no fim do tempo, na abertura do 7º selo. Ele não podia falar tudo, você tem que entender, o 7º selo é um mistério, é um segredo. E quando começa a falar nele, é um segredo total, diz o profeta, interpretando o que não estava escrito. Agora tem coisas que nós precisamos ver. Qual o ministério do 7º anjo? Ele vem, prega as 7 eras da igreja, revelou para nós as 7 eras, e agora vem revelar os 7 selos. Mas quando ele revela os 7 selos, o 7º é segredo. Quando chega nos 7 trovões, é segredo. Quando chega naquele dia e hora, é segredo, que é a vinda de Cristo. Aquilo está em segredo, os homens nada sabem daquilo. Escuta, 319 do 7º selo. Observe a coisa seguinte agora. Eu tomei um tipo de barra e cortei aquilo. Se vocês tivessem aí a coluna de fogo, esta de anjos, seria bom sempre mostrar, né? Quando a gente está pregando sobre isso. Talvez nós mesmos nem procuramos puxar uma foto dessa para poder mostrar na hora da pregação. Nós mesmos somos lerdos para isso, né? Falta mais dedicação para isso aí, para poder ver o que vai falar. Falou em William Branham, foto do William Branham com a coluna de fogo na cabeça. Falou em coluna de anjos, nuvem de anjos. Olha a foto da nuvem de anjos, para as pessoas verem. Isso é muito bom. Então escuta aqui, eu tomei algum tipo de barra e cortei aquilo. Ele estava na copa da pirâmide, ele chegou lá e cortou aquilo, e no lado de dentro estava a rocha branca. Agora, para vocês que creem que William Branham foi um profeta só até Laodiceia, olha para você ver aonde que ele está. Ele está dizendo aqui que ele foi lá na copa da pirâmide, ele pegou uma alavanca, uma barra e cortou a copa da pirâmide para poder saber o que estava lá dentro. Não é outro homem que vai abrir aquilo para nós, para poder mostrar o que está dentro daquela pirâmide que completa a pirâmide. A pirâmide do Egito, ela é só até aqui, só até nos ombros. Falta-lhe o pescoço e a cabeça. Mas quando veio o ministério de William Branham, aqui nos ombros, logo cresceu o pescoço, que é o Filho do Homem, e logo veio a pedra de coroa, a cabeça, que foram 7 anjos que vieram da eternidade, voaram da eternidade numa velocidade tremenda e pararam no Monte Pôr do Sol. E o anjo já chegou lá e catou William Branham e levou. Por que não pegou os outros? Os outros têm que ser pegos depois que escutar a mensagem dele e ter anjo que arrebata eles. Mas naquele dia, o anjo veio e arrebatou William Branham, porque ele quem tinha que pregar estas coisas para nós. Não é outro anjo. Olha, eu gosto disso. Naquele momento, eu comecei a ir para o oeste. Ele começou a ir para Tucson. E eu disse a todos eles, não vá para o oeste. A coisa era com ele. Agora não precisa ter uma turma de gente lá no oeste para ver o que vai acontecer. Não, vocês não vão para o oeste. É bom esses mistérios que o William Branham falava assim. Por que que eu não posso? Eu sempre andei com o irmão, Vocês não vão para o oeste. Fique aqui e olhe isto até eu retornar.
Aí ele diz, fui para o oeste, que era Tucson, onde os anjos apareceram, para a explosão, que quando os anjos apareceram, foi que a grande explosão que deu. Retornei para o leste, para Jeffersonville. Agora vocês ficam aí até que eu retorne. Eu fui ao oeste, retornei ao leste. Eu fui a Tucson, retornei a Jeffersonville. Com o Espírito Santo interpretando esta palavra não escrita. Não tem um outro homem que vai interpretar isso para nós, gente. O irmão Branham está dizendo aqui, eu fui para o oeste. Quando ele foi para o oeste, ele recebeu a mensagem, voltei ao leste, com o Espírito Santo interpretando esta palavra não escrita. O que não estava escrito? Outra coisa, o que não estava escrito? 7 trovões. O que não estava escrito? 7º selo. Quase meia hora de silêncio, mas não tem nada escrito. Mas eu voltei ao leste com o Espírito Santo. Quando vocês não aceitam a mensagem que William Branham diz, que ele foi ao oeste, a Tucson, recebeu a mensagem, voltou ao leste, em Jeffersonville, com o Espírito Santo interpretando o que não estava escrito. Quando vocês rejeitam isso, vocês rejeitam o quê? A obra que o Espírito Santo fez naquele dia. O povo tem rejeitado o que Deus fez através de William Branham. William Branham diz, eu voltei com o Espírito Santo interpretando aquilo que não estava escrito. Amém? Agora alguém fica, tem segredo. O Espírito Santo já interpretou. Quando? Quando ele pregou Deus em simplicidade, a brecha, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º selo, perguntas e respostas sobre os selos, domingo de manhã, 7º selo à noite. E na segunda-feira ele deu um complemento, um resumo, para poder, dentro do 7º selo, daquilo que precisava ser entregue ainda. Isso era o Espírito Santo interpretando esta palavra não escrita. A palavra não escrita, você agora vê ela dentro dos 7 selos. Ela não está escrita. Deus disse para João, não escreva. Mas nos dias da voz do 7º anjo. São comissões boas. Não escreva. Parou a caneta. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, conforme anunciou aos profetas seus servos. Então agora está cumprido. Agora, João, vai, toma o livro. Toma o livrinho da mão daquele que está com o pé no mar e na terra. São ministérios que as pessoas deveriam ver. O João foi obediente, parou de escrever e depois comeu o livrinho. O que ele parou de escrever foi o que ele comeu o livrinho e começou a falar. Vai e profetize a povos, reis, nações e línguas. São as mensagens que o profeta pregou dentro dos 7 selos. 410 do 7º selo. Então, mostrar a todos vocês que esta é a verdade. Ele predisse isto por volta de 6 meses, agora ou mais, antes mesmo de acontecer. Que quando fui para o oeste, sem saber disto, voltei aqui com a interpretação como ele a entregou. Agora você tem que saber, quando ele voltou com a interpretação, ele não falou do 7º selo, porque não podia. É o dia e a hora. Ele não podia falar. As pessoas não podiam saber naquele dia. O que ele falou, as pessoas não ficaram sabendo. Para que falar outra coisa? O que ele falou que era para saber naquele dia, eles não souberam. Para que falar uma coisa que o próprio Deus disse para ele? Não diga a ninguém. Agora recordem, na visão, ele nunca me disse nada
na visão quando ele me levantou. Ele estava contando da visão, quando na visão ele foi levantado. Ele diz, eu fiquei assustado, estava com medo de morrer, ser morto em uma explosão. Vê você, eles não poderiam fazer isto. Então ele não me disse nada quando me levantou. Não adianta você perguntar, o que quis falar para você? Ele não me disse nada quando ele me levantou. 413, sétimo selo. Agora, a visão, mais a palavra, mais a história, mais as eras da igreja, e tudo misturado juntos. Você não tem uma coisa só, a visão, mais a palavra, quer dizer, está na Bíblia, a palavra, mas a história já tinha passado. Mas a história, mas as eras da igreja, que ele já tinha pregado, aquilo tudo. Tudo misturado juntos. Então eu poderia verdadeiramente dizer que no melhor do meu entendimento, e de acordo com a palavra de Deus, e da visão, e da revelação, que é os 7 selos, a interpretação disto é assim diz o Senhor. É Brana falando, já está interpretado, o Espírito Santo veio interpretando aquilo que estava sem escrever. Eu pus aqui, por que o 7º anjo brilhava mais? Para você brilhar mais, você tem que ter mais coisa. Certo? Se não faz mais coisa, não brilha mais. Não adianta. Aí eu quero brilhar. As pessoas que querem brilhar trabalham mais. Elas querem brilhar. Não é questão de querer brilhar e colocar coisa na roupa assim que brilha, não. Você quer brilhar? Faça coisas que brilhem. Porque tem coisa que a gente faz que abafa o brilho, que apaga o brilho. Mas você quer brilhar mais? O 7º anjo brilhava mais. Me diga qual dos mensageiros que vocês conhecem, e aquilo que o próprio irmão Brana pregou, dizendo quando ele queria ser igual a um profeta do Velho Testamento, que ele pensou de ir para o mato, viver no mato, deixar a barba crescer. E Deus falou para ele, quando ele disse que queria ser igual a eles, Deus falou para ele, eu não te chamei para você ser igual a eles, você tem um ministério maior. Isto é, mais brilhante. Eu queria ser daquele jeito, mas tem um ministério maior, tem um ministério mais brilhante. Quantas vezes a gente quer ser igual um teólogo, igual um sábio, um erudito, mas Deus diz, eu não te chamei para isso. Você tem algo maior, mas a gente nem percebe que tem algo maior. Talvez você queria ser igual a sua vizinha, seu vizinho, gente boa. E você é agitada, nervosa. E você também não é fácil. Até ver virtude no vizinho. Mas Deus diz, eu não te chamei para ser igual a ele. Você tem algo maior. Você tem uma mensagem que ele não tem e nunca vai receber. Ele não gosta disso. Ele não crê nisso. Você tem algo maior. Valorize o que você tem. É bom ter o que os outros têm. É bonito. Só que uma coisa que Deus tem dado para nós brilha mais. A terceira puxada que nós temos brilha mais. Eu queria ter gente como tem os outros pregadores. Deus diz, não, mas não te chamei para ter muita gente. Você tem algo maior. Você brilha mais. Não como homem. Com a revelação que você prega, você brilha mais. Amém? Isso é tão bom. A gente vai gritando aí. Porque o 7º anjo brilhava mais. Ele era o que tinha o 7º selo. Ele era o que tinha os 7 trovões. Ele é quem traria Cristo de novo à terra. Que coisa! Tinha que brilhar mais. Era ele, o 7º anjo, que traria Cristo de novo à terra. Porque o 7º anjo é o 7º selo. E Cristo não desce senão no 7º selo. Ele não desce no 5º, no 6º.
Ele desce no 7º selo. Então aqui eu tenho. Almas que estão em prisão agora, 347. Mas lembre-se, todo este tempo Noé estava dentro da arca. A noiva está selada por dentro com Cristo. E o último membro tem se redimido. O 6º selo tem se produzido. Agora você não pensa que o 6º selo tem se produzido, aí você fica esperando ele produzir na grande tribulação. Não, ele está dizendo o 6º selo tem se produzido. Por quê? Exatamente as trombetas. O 6º selo era o selo que as trombetas soaram nele. E as trombetas é Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. Então você tem que olhar o 6º selo que cumpriu nos dias, perto dos dias do irmão Branham. Com os judeus, cumpriu. Aqueles homens que tinham ódio dos judeus, que mataram os judeus, estava cumprindo. As trombetas estavam sendo tocadas naqueles dias. As pragas estavam caindo sobre Israel naqueles dias. Mas escuta bem, o 6º selo tem se produzido, o 7º selo o traz de novo à terra. Quando o 6º selo produziu, escuta bem, meus irmãos, tem hora que eu erro na data, né? Então eu falo, irmãos, de 42 a 45. Eu não guardo datas, eu sou complicado para isso aí. Mas quando eu vejo isso aqui, o 6º selo tem se produzido. 5º e 6º selo, se você notar, foi produzido durante a Segunda Guerra Mundial, onde eles mataram os judeus. Aquilo estava sobre os judeus. Mataram os judeus e mais de 6 milhões de judeus pereceram naquele tempo. E aquilo era o 5º selo, aquelas almas que foram para debaixo do altar. Almas judias foram para debaixo do altar, morreram no tempo de Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. Era o 5º selo. No 6º selo, as trombetas soando juntamente com aquilo. O 6º selo, trazendo aquelas trombetas junto, que as trombetas estavam ali soando, e aqueles anjos das trombetas, causando mal para os judeus. Então, quando isso terminou, por volta de 45, aí vem o ministério do profeta. O 7º selo traz de novo a terra. Não era o 5º selo, o 4º selo, o 6º selo, que ia trazer de novo Cristo à terra. Mas o 7º selo o traz de novo à terra. O 7º selo foi exatamente quando ele foi para o oeste, que o 7º selo, o 7º anjo, desceu com ele, com o 7º selo. Aquele 7º anjo tem 2 manifestações. O 7º anjo desceu no irmão Branham, e o anjo forte desceu no irmão Branham, pisou no mar e na terra. No mar entre povos e na terra se materializando. Agora estava cumprido o 7º selo, o 7º selo. As pessoas estão pensando que o 7º selo vai trazer Jesus na terra ainda. Não, filho. O 7º selo o traz de novo à terra. É aquilo que tinha acontecido e ele não podia falar ainda. Ele não podia revelar tudo isso. Se ele ficasse mais uns tempos aqui, ele ia pregar o que nós estamos pregando, porque ele não ia suportar saber de tanta revelação e ter que se privar de falar aquilo. O 7º selo o traz de novo à terra. Foi quando o 7º selo desceu, se encarnou em William Branham e foi pregar no púlpito do tabernáculo Branham em Jeffersonville. O que vamos pregar? Ele diz, agora nós vamos para Jeffersonville pregar a abertura, a revelação dos 7 selos. Com a atração sobre a montanha, ele fala sobre isso. Vamos agora para Jeffersonville pregar isto. Por quê? Porque agora Cristo tinha descido nele para essa pregação, para esse ensinamento dos 7 selos. Por isso teve aquele quartinho que era exatamente o lugar onde todo o segredo foi mostrado para ele, dentro daquele quartinho. E que William Branham sempre esperava que fosse cura divina. Cura divina ele teve na primeira etapa, na segunda etapa,
Você acha que Deus ia fazer a terceira etapa outra vez? Mas o irmão Branham sempre pensava que o irmão Branham tinha um ministério de cura divina, amor pelos enfermos, querer ver o povo tudo curado. Mas era espiritual agora. Quando ele desceu, o 7º selo estava agora na terra. Cristo estava nele. Cristo em Branham, na terra. 348 almas que estão em prisão agora. 3 é perfeição. Aí agora, William Marion Branham. É fácil. 3 é perfeição. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 é perfeição. É tão simples. Corpo, espírito e alma é perfeição. Você é uma pessoa porque você é perfeito. Corpo, espírito e alma. Você não é 3 pessoas, você é uma pessoa perfeita. O animal, para ser perfeito, ele é corpo e espírito. A alma está no sangue. Então, por isso, uma cadela não tem que pôr roupa. E falar mal de uma cadela que sai com um monte de cachorro atrás dela, mas ela não é como a mulher. A mulher tem alma, a mulher tem consciência, ela sabe o que fazer, ela sabe que não deve sair nua na rua, porque é uma atração para os homens. Aquela cadela não sabe. Então, quando a mulher faz isto, ela está pior do que aquela. Por quê? Porque está mostrando que ela não tem alma. E ela foi feita com alma, mas não tem discernimento que tem aquilo. Age nua, os homens saem meio nu e achando que está abafando essa coisa mais corpulenta e feia que existe. E eles acham que está abafando. Termino aqui. 3 é perfeição. O ministério chegou à sua perfeição. 1ª, 2ª, 3ª etapa. 3 é perfeição. Se você não tem a terceira puxada, não tem a revelação dos selos, não viu o novo nome, não viu os 7 trovões, não viu o irmão Branham como o 7º selo, então você não tem uma mensagem perfeita. Vocês não têm anjo de rapto. Só tem anjo de rapto quem chega a essa mensagem perfeita. O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Cristo novamente no natural. Gente, não tem nem jeito de explicar isso aqui mais. Produzir Cristo novamente no natural. Não é no espiritual, assim, eu falo para vocês, irmão, Jesus está aqui. Amém. Mas ele está aqui como? Em espírito. Mas escuta o que o William Branham está dizendo. O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Cristo novamente no natural. Cristo estava no natural, no físico, no corpo humano de William Branham. Ele não podia falar nele. Agora completou o ministério. Ele agora está perfeito, no natural, entre seres humanos, como foi predito, assim como foi nos dias de Ló. Não precisa muita pregação mais não. A gente precisa de crer. Há quanto tempo nós pregamos isto? Eu sei que agora está muito mais bem mastigado para nós todos, mas é conforme a gente vai se evoluindo na fé, no conhecimento das coisas de Deus, para a gente poder ouvir coisas mais maduras, e a gente vai tendo alguma coisa mais brilhante. Se você não ouve uma mensagem brilhante, você não pode brilhar. Como se você, ouvindo a mensagem, não colocá-la em prática, como brilhar ainda que a mensagem for brilhante? Como você vai brilhar? Como os outros vão notar algo em você, se não há uma demonstração física, de natureza, no andar, no falar, no olhar, no viver, no conversar? Tem que haver uma mudança. Aquilo é algo notável. Olha, você viu aquela pessoa? Viu aquele irmão? Viu aquela irmã? Aquela revelação. Eles podem falar o que for de nós, mas eles não têm este brilho. Eles não têm o brilho da terceira puxada. Eles não têm o brilho dos 7 trovões. Eles não têm o brilho do novo nome. Eles não têm o brilho da revelação. Eles não têm, não adianta. Eles não têm o brilho do 7º selo revelado. Pai,
Eu rogo ao Senhor que aquilo que nós não temos, ajuda-nos a ter. Queremos ter, Senhor, para o teu engrandecimento, para a tua glória. Mas nós podemos ver, Pai, que aquele anjo brilhante, com o tórax para frente, que significava mais para o seu profeta, ele tinha o 7º selo, e ele diz, era o 7º anjo. Obrigado por esta luz, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nesta canção eu quero dizer acerca de 3 montes. Estes lugares foram escolhidos pelo nosso Deus para trazer uma mensagem de salvação, também de revelação. Só o eleito é que vai entender. O primeiro monte é o Monte Calvário. Ali o meu Jesus em uma cruz por me morrer e perdoou todos os meus pecados. Pelo sangue eu fui comprado no sacrifício do Filho de Deus. O Monte Calvário trouxe a salvação, a libertação e a cura Deus me deu. Aquele cenário de grande aflição, Jesus venceu a própria morte e a vida eterna me concedeu. O segundo monte é o Monte Pôr do Sol, onde em uma nuvem misteriosa Cristo desceu. Todos os mistérios que estavam guardados na mente de Deus foram expressados quando apareceu. O livro aberto Brana recebeu. O Monte Pôr do Sol trouxe revelação, a encarnação do Filho do Homem no entardecer. Foi como um farol na escuridão, os selos e os trovões, o William Brana luz acendeu. O terceiro monte é o Monte Redentor. Se você não sabe, é onde hoje Cristo desceu para profetizar mais uma vez às nações, os 7 selos e os trovões, também a línguas, povos e reis. O Monte Redentor trouxe para nós João com a revelação do novo nome de Jesus. Ele profetizou que Brana é perfeição, é a revelação que ao céu hoje nos conduz.